Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Acabamos de dizer que Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. É esse nosso Deus. Maravilhoso, eterno, bendito. Aproveitando que os irmãos estão de pé, peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, seu capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado, poderoso, o nome do Senhor. Aleluia. Juízes, capítulo 10. A partir do seu versículo 6. Tem como tema aqui na minha Bíblia: juízo e compaixão de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Balaíns, prestaram culto à imagem de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, e aos deuses dos Amonitas, e aos deuses dos Filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor, e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso eles os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram, humilharam, durante 18 anos oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel, do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim. E o mais terrível, angústia assolou o povo de Israel. Então os israelitas clamaram a Yahvé, dizendo: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir aos Balaíns. Então Yahvé os questionou: quando os egípcios e o amorreu, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas, os maonitas vos escravizaram e vos clamaste por mim, não vos salvei prontamente das mãos destes inimigos? Apesar de tudo, vós me abandonastes para cultuares a outros deuses. Por isso, não os livrei mais. Ide, rogai aos deuses que escolheste para adorar. Ele que vos salve no tempo da vossa aflição. Então, os filhos de Israel responderam a Yahvé, o Senhor: de fato, nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parece, mas somente te suplicamos que nos liberte desse dia terrível. Em seguida, eles destruíram os objetos sagrados, imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos, e prestaram culto ao Senhor. Então Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. E aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispa. E os líderes do povo de Gileade combinaram um com os outros: aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse será como chefe ou cabeça de todos os habitantes de Gileade. A igreja pode se assentar. Maravilhoso e eternamente Deus. Aqui a gente lemos uma palavra onde a Bíblia, praticamente em todo o Antigo Testamento, ela vai contar esse tipo de história, que Deus sempre estava com o seu povo quando o seu povo clamava a Deus. E a Bíblia vai nos dizer aqui que não foi diferente
nessa parte desse livro de Juízes, onde começa os juízes, a Deus posicionarem juízes depois da morte de Josué. E a história vai nos contar, vai nos dizer que 350 anos foi a história de Juízes. Durante 350 anos foi 14 juízes que o Senhor levantou para livrar o povo de Israel. Mas o povo de Israel só era livrado da mão desses povos aqui quando clamavam a Deus. E não é muito diferente na minha e na sua vida, não. Muitas das vezes bate uma tristeza, bate um desânimo. Aí nesse momento nós começamos a clamar ao nosso Senhor. E Ele sempre está prontamente a nos atender. E se nós voltamos uns capítulos atrás aqui, capítulo 3, 2 e 3, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fala para o povo que separou esse povo que eu acabei de ler aqui. Os filisteus, os amonitas, os moabitas, os balaíns, os de Sidom, todo esse povo aqui, Deus levantou esse povo para quê? Para que fosse corrigir o povo de Israel. E se nós olharmos a história desde Gênesis, quando o Senhor traz o seu povo, tira o seu povo da escravidão, o Senhor fala para tirar só os hebreus, para que os hebreus saíssem da terra do Egito, para quê? Para adorar o Senhor nosso Deus. E se nós lermos a Bíblia vai nos dizer que não saíram só os hebreus, saíram algumas outras pessoas junto com os hebreus. E Deus fala para o povo de Israel: eu queria só vocês para me adorarem, porque esse povo que está saindo com você, eles não vão me adorar e vão fazer coisas diferentes de ti. Eles vão induzir vocês a adorar outros deuses. Mas o povo, como é um povo rebelde, nós, como somos um povo desobediente, muitas das vezes, não ouvimos a palavra do Senhor. E a Bíblia vai aqui nos relatar que o Senhor fala para o próprio povo ali, ó: não foi vocês que escolheram esses deuses? E se eu fosse dar um tema aqui nesta noite, eu daria: para todas as nossas decisões, sempre haverá uma consequência. Para todas as nossas ações, haverá uma reação do nosso Senhor. Então, devemos sempre pensar, primeiramente, tudo o que devemos fazer diante do Senhor. E a Bíblia aqui vai nos dizer aqui, ó, a palavra é forte aqui, ó: Israel se prostituiu espiritualmente. Muitas das vezes nós só achamos que nós se prostituímos na carne. Muitas das vezes nós só achamos que nós só vamos se prostituir se nós sair com outras pessoas de outro relacionamento. Não. A Bíblia fala aqui, ó, que a partir do momento que você deixa o nosso Deus, você já está se prostituindo espiritualmente. E se nós analisarmos, se nós pensarmos, a Bíblia vai nos relatar que o Senhor deu exemplo em Oséias, que Oséias teve que se casar com a prostituta. E qual que era o significado disso? O profeta se casando com a prostituta, que Israel estava se prostituindo com outros deuses. Então há uma reflexão para mim e para você nessa noite. Quantas das vezes nós se prostituímos e abandonamos o nosso Deus? Às vezes nós se prostituímos no nosso coração. Hoje eu estou meio fraco, hoje eu não vou muito para o culto hoje não. Hoje a dor de cabeça me pegou, eu não vou para o culto hoje não. Eu estou com a perna doendo, hoje eu não vou para o culto hoje não. Não, hoje eu vou ficar aqui, eu preciso assistir um episódio hoje, uma minissérie hoje. Quantas das vezes nós se prostituímos com as nossas decisões, com as nossas ações, deixando o nosso Deus de lado? Mas a Bíblia aqui é bem clara que o povo estava sendo oprimido.
Mas aí quando o povo estava sendo oprimido, o povo clamava ao Senhor, nosso Deus. Deus, me ajuda, porque o povo está aqui, nos cativando aqui. E a Bíblia vai nos dizer que, olha que interessante aqui, ó. Então Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Quantas das vezes, evangelista Gabriel, o Senhor olha lá de cima para mim, para você, triste no seu coração, querendo nos ajudar, e nós não deixamos Deus nos ajudar. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós não sabemos pedir, que nós não sabemos orar. Mas a Bíblia também vai nos dizer que tem um Espírito que clama por mim e por você profundamente. Então que esse Espírito possa habitar em mim e em você constantemente, dia e noite, noite e dia, para que nós possamos estar presentes diante do nosso Deus. E aqui essa história aqui é profunda, meus irmãos. Aqui nós estamos lendo no capítulo 10. Aqui vai falar do 7º juiz que o Senhor levantou. Mas eu não quero falar do 7º, eu quero falar do 8º. O 8º ele vai nos ensinar uma grande história. Duas histórias na vida de Jefité, na verdade. Mas aqui a palavra vai nos dizer aqui que os líderes do povo de Gileade combinaram com os outros. Aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse será chefe ou cabeça dos habitantes de Gileade. E aqui vai começar a história de Gileade. A Bíblia vai nos dizer que ele era filho de Gileade, com uma prostituta. E a Bíblia vai nos dizer no seu versículo 2, aqui no capítulo 11, que os seus irmãos os rejeitaram, porque ele não fazia parte do casal primeiro, vamos dizer assim, que era o pai de Gileade e a sua mulher, a sua esposa. E aqui vai um recado para mim e para você. Que quando o meu casamento, que quando o seu casamento não estiver muito bom, não vai procurar lá fora. Vai procurar em Deus. Não vai procurar lá fora. Vai procurar em Deus. Isso serve para os jovens também. Vai procurar em Deus a sua resposta, que o Senhor tem resposta para vocês também. Porque, como eu disse, que cada ação tem a sua reação. E cada decisão que nós tomamos vai ter uma consequência na minha e na sua vida. E a Bíblia aqui vai nos relatar que os irmãos de Gileade, de Jefité, aqui expulsam ele. Fala que ele não faz parte da família dele. E ele sai da terra de Gileade, vai para Mispa, Toba, ali a região de Toba, E a Bíblia vai nos dizer que Jefité era um homem valente, um homem guerreiro, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos. E se nós formos olhar na Bíblia, vai contar umas histórias de José. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Lembra que eu falei que Deus levantou aqui o povo para quê? Para oprimir o povo de Israel, para castigar o povo de Israel. Mas sempre quando esse povo se levantava para castigar, era porque Deus queria fazer algo na vida de Israel. Então, quando alguém estiver te perseguindo, quando tiver um povo te perseguindo, quando tiver alguém te perseguindo, não olhe com ódio para esse povo, para essa pessoa, não. Coloque na sua mente que o Senhor está querendo te ensinar algo, que o Senhor está querendo te promover em alguma coisa, que o Senhor quer te crescer espiritualmente nessa situação. Então, toda vez que você estiver sendo perseguido, saiba que você está sendo aprovado em alguma circunstância. E a Bíblia vai nos dizer aqui que ele saiu da sua parentela. Mas a Bíblia vai nos dizer aqui que o povo se reuniu aqui, que
Os moabitas se uniram ali, acamparam ali em Mispa, para quê? Para se fazer uma guerra contra o povo de Gileade. E a Bíblia vai nos dizer aqui que os chefes, que os anciões pronunciaram isso: aquele que for primeiramente nessa guerra, nós colocaremos ele como cabeça. Você lembra que Jefité foi rejeitado pelos seus irmãos? E a Bíblia aqui vai nos dizer que mais para frente o povo chega diante de Jefité e pergunta para ele: por que você não vai na nossa frente? Por que você não guerreia por mim, por nós, pelo nosso povo? Aí Jefité lembra: mas não foram vocês que me rejeitaram? Não foram vocês que me expulsaram da minha própria terra? E por que vocês querem que eu vou agora nessa peleja? Porque essa guerra não é minha, essa guerra é de vocês agora. Muitas das vezes Deus vai colocar alguém no seu caminho para que você possa guerrear com ele. Mas para isso você tem que estar preparado. Para isso nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, para podermos ajudar o nosso irmão nessa peleja. Mas sabemos que a Bíblia nos diz que nessa peleja nós não teremos que pelejar quando nós colocamos na mão do nosso Deus. Porque todas as pelejas que Israel colocou na mão do nosso Deus, toda a peleja foi vencida, toda a batalha foi vencida, e não é diferente na minha e sua vida. Toda a peleja que nós estivermos diante do nosso Deus, nós vamos sair vencedores. E a Bíblia nos diz: mais que vencedores nós vamos sair. Então Jefité falou para eles: vocês me expulsaram, agora vocês querem que eu lute com vocês? E os anciões falaram: realmente, nós expulsamos vocês, nós não acreditamos em você, mas agora é necessário, nós precisamos de você. E a Bíblia vai nos relatar que Jefité, quando sai da sua cidade, ele tem uma história parecida com a de Davi. Lembra, pastor? Porque Davi, quando o Saul estava perseguindo Davi, ele se encontra na caverna com vários homens rejeitados, homens que foram rejeitados pela sociedade, mas na mão de Davi eram homens valentes. Na mão do nosso Deus, você é mulher, você é homem valente. Nós temos que ser valentes na peleja, porque a Bíblia vai nos dizer que quando nós passarmos pelas águas, ela não vai nos afundar, e quando passarmos pelo fogo, não vai nos queimar, porque maior é aquele que está comigo e que está com você. Então esse Deus que nós servimos, não tem segredo para esse nosso Deus. É nós que dificultamos a nossa relação com o nosso Deus. É nós que colocamos barreiras perante o nosso Deus. E aqui a Bíblia vai nos dizer aqui que Jefité falou assim: tá bom, eu vou nessa peleja. Aí começam as decisões. Quando Jefité tomou decisão diante de Deus, quando Jefité colocou Deus na frente das suas decisões, ele obteve vitória. Agora pensa aí você, todas as vezes que nós queremos fazer com a nossa mão, queremos fazer com o nosso entendimento, com a nossa força, nós quebramos a cara. E o Senhor olha lá de cima, vendo o seu sofrimento e querendo te ajudar. Aí o Espírito começa a falar de mim: clama, clama. E a Bíblia diz: clama a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós entendemos essa palavra, quando nós entendemos colocar isso no nosso coração, que nós precisamos clamar para obter vitória, nós seremos mais que vencedores. João, a palavra vai nos dizer que Jefité
manda uma carta para o rei Círios. E a Bíblia vai dizer que ele manda uma carta para o rei dos Amonitas aqui, os Moabitas. E a Bíblia vai nos dizer que ele falou assim: por que você quer pelejar conosco agora? Quem que eu fiz para você pelejar comigo? E a resposta do rei vai dizer assim: é que vocês tomaram a nossa terra. Aí Jefité lembra de tudo aquilo que Deus fez na vida dos seus antepassados. A Bíblia vai nos dizer aqui, o nosso evangelista já disse que Neemias, quando viu o povo ali, ele clamava pelo povo. E quando Neemias estava ali, ele fez com que o povo reagisse. Jefité aqui ele mostra que ele é entendido da palavra, que ele lembra de todas as maravilhas que o Senhor fez para o povo dele, para o povo passado dele, dos seus anciões. Aí ele começa a contar a história. Não, mas não é dessa maneira não. Eu lembro muito bem que quando Deus tirou o povo do Egito, quando eles estavam no deserto, eles pediram para passar por vocês. Eles só queriam passar. E o rei daquele tempo fez o quê? Não deixou o povo de Israel passar naquelas terras. Aí ele fala assim, ó: tudo que o seu Deus te deu, você não aceitou? Então tudo que meu Deus me deu, eu aceitei. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão: Deus tem algo grande para mim e para você. Mas necessário é nós confiarmos no nosso Deus, colocarmos a nossa confiança em Deus, lembrar de todas as suas maravilhas. O evangelista já disse aqui que ele nos resgatou, que ele nos tirou do lamaçal do pecado. Deu vários exemplos aqui. Eu não sei de onde que você, qual era o seu lamaçal. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E isso tem que estar no meu coração, tem que estar no seu coração constantemente, pedindo a Deus: Senhor, obrigado pela sua fidelidade. Senhor, obrigado porque o Senhor teve misericórdia de mim. Então Jefité começa a contar toda a história, desde quando o povo de Israel estava no Egito, conquistando cidades e mais cidades. E ele vai nos dizer aqui que foi Deus, o nosso Deus, que deu todas essas cidades para ele, para o povo de Israel. Então não foi nada tomado, foi conquistado. E a Bíblia nos diz que nós temos que conquistar o céu, meus irmãos. Que o céu é tomado à força. E se o céu é tomado à força, nós temos que ter força de vontade, nós temos que guerrear essa batalha aqui onde nós estamos. Porque aqui é uma guerra que nós vivemos. Nós estamos numa batalha espiritualmente, dia e noite e dia, para que possa chegar aquele grande dia, que o Senhor vai chamar o meu nome, e vai chamar o seu nome, e nós vamos cantar o hino da vitória com o nosso Deus. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos que guerrear nossas guerras, nós que temos que batalhar nossas batalhas. Mas para isso, nós temos que colocar tudo diante do nosso Deus. Então, depois que Jefité conta essa história para ele, a Bíblia vai nos dizer que então Jefité, ele coloca essa guerra na mão do Senhor e fala para os anciões: então eu vou nessa guerra porque o nosso Deus vai nos dar vitória. E qual que foi a consequência dessa atitude dele? Foi vitória diante de Deus, porque ele colocou Deus na frente das suas batalhas. Então, se você quer vitória,
Tem um louvor que diz: vai chorando, geme e chora. É isso que nós temos que fazer: clamar, chorar, pedir, interceder, porque o Senhor tem resposta para mim e para você. Então a decisão de Jefité foi colocar diante do nosso Deus essa peleja. Quando ele tomou essa decisão, qual foi a reação? Qual que foi a consequência? Foi vitória na vida de Jefité, na vida do povo ali de Gileade. Mas aí, quando ele está na peleja, ele vai tomar outra decisão. Quando ele está nas suas guerras, ele vai tomar outra decisão. E muitas das vezes nós tomamos decisões erradas. Ele já tinha colocado a batalha na mão do nosso Deus. A batalha já era certa de vencer. Aí muitas das vezes nós se precipitamos. Nós olhamos as situações, nós olhamos os obstáculos e queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. É mesmo assim. Aí sai da boca de Jefité: Senhor, se nós vencermos essa peleja, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu oferecerei como holocausto, como oferta a Ti. Olha só. E quantas das vezes não falamos isso diante do Senhor? Quantas das vezes nós não fizemos voto diante do Senhor que não cumprimos? Posso dar um exemplo aqui para você? Quando a porta de emprego anunciada na nossa vida, já aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com você também. Qual que é o nosso voto diante do Senhor? Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego para mim, o meu primeiro salário vai ser tudo para a igreja, vai ser como oferta a Ti. Aí a situação está tão apertada na sua casa, meu primeiro salário, preciso pagar a conta, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer aquilo, esquecendo do voto do nosso Deus. Então aqui Jefité tomou uma decisão que não foi cabível diante de Deus. A Bíblia vai nos relatar que quando ele chega festejando das suas vitórias, deixa eu profetizar na sua vida, você vai sair feliz na sua vitória. Você vai voltar cantando nas suas guerras. E a Bíblia nos diz que quando ele volta saltanteando, cantando a vitória, quem ele vê saindo da sua casa? A sua filha, a sua única filha. De alegria o seu coração passou a ter tristeza. Por quê? Por causa das suas palavras, por causa da sua decisão. Muitas das vezes o Senhor quer nos abençoar, quer nos alegrar com as vitórias, mas nós tomamos decisões erradas. Nós escolhemos votos errados. E muitas das vezes não cumprimos. E a Bíblia vai nos dizer que quando a filha dele chega salteando, cantando, alegrando, diante dele ele fala: minha filha, meu coração agora ficou triste. Aí ela pergunta: por que, meu pai? Porque eu fiz um voto diante do nosso Deus, que se Ele me desse a vitória, eu ofereceria a primeira pessoa, a primeira que saísse de casa. Mas olha a resposta da sua filha: pai, nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o Deus que nós servimos. Aleluia. Que seja feito do jeito que o Senhor fez, que seja feito conforme o Senhor falou. Mas deixa eu chorar, deixa eu plantear durante 2 meses com as minhas amigas. A Bíblia diz que ela foi subir os montes e ficou planteando durante 2 meses.
após história. A Bíblia vai nos dizer que Deus não aceita sacrifícios humanos. Ele abominava no templo esses sacrifícios humanos. Mas tem duas histórias. Uma, que Jefité sacrificou a sua própria filha. E tem uma outra história, historiadores diz que ele ofereceu a sua filha para ficar eternamente virgem, porque ela foi lamentar isso, a sua virgindade, que ela não poderia mais ter família. A geração de Jefité terminaria ali. Olha a consequência que teve na vida de Jefité. As suas palavras acabou com a sua própria família. Então, nessa noite nós possamos pensar, nós possamos refletir para não tomar decisões que afetem a nossa família. Porque a Bíblia vai nos dizer que a família está no coração de Deus. Então, nessa noite que você reflitamos, pensamos nas decisões que nós vamos tomar, naquilo que nós vamos colocar diante de nosso Deus. Será que eu e você vamos cumprir aquilo que nós colocamos diante de Deus? Eu e você não podemos cumprir. Eu e você somos infiéis. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é fiel todo o tempo. Então, que as nossas decisões sejam colocadas diante de nosso Deus. Não sei qual é a circunstância, não sei o que você está passando na sua vida, mas antes de você tomar qualquer decisão, coloque na mão de Deus. Porque se você colocar na mão de Deus, você vai ter uma resposta. Porque a Bíblia vai nos dizer que a resposta de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Todos os planos do Senhor na minha e na sua vida é plano de salvação, plano de vida eterna. Mas para isso, eu e você temos que estar em espírito para podermos ter decisões corretas diante do nosso Deus. Então a história de Jefité é duas histórias. Uma de decisões diante de Deus, que trouxe vitória, que trouxe alegria na vida dele, e a outra decisão própria. Então que as nossas decisões próprias não venham prevalecer, que a minha decisão, que a sua decisão, vocês jovens, as decisões que vocês vão tomar diante do nosso Deus, que será no futuro na sua vida? O que será de futuro na nossa vida, nas nossas decisões? Que eu e você possamos decidir estar em Cristo Jesus. Que eu e você possamos decidir estar com Cristo. Independente de qualquer batalha, independente de qualquer situação. Porque a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Não há nada que separa do amor de Deus. Tribulação, perseguição, nada. Só eu e você mesmo possamos termos atitudes, decisões de separarmos do amor de Deus. E o que é? É o pecado que nos separa do amor de Deus. Então que as minhas decisões, que as suas decisões a partir de hoje sejam decisões diante de Cristo. Coloque as suas decisões em Cristo, que assim você vai ter vitória no nome santo de Jesus. Assim agradeço a minha oportunidade, mas desde já eu peço para a igreja se colocar de pé.